vamos a mais um assunto muito interessante, viu? Nós vamos falar sobre cidadania. Está chegando a hora de exercer um direito essencial, o voto. Nas eleições deste ano, você escolhe um vereador ou vereadora para a Câmara Municipal e um prefeito ou prefeita para gerir a sua cidade. Mas por causa da pandemia, desse momento de exceção aí que estamos vivendo, alguns costumes vão precisar serem adaptados ou incluídos na rotina de votação. Para entender o que não pode faltar e tirar todas as suas dúvidas sobre o assunto, a gente vai conversar com o coordenador geral de eleições do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, Marcelo Gerard, que já está aqui ao vivaço. Muito boa tarde, Marcelo. Mais uma vez, obrigada por falar conosco aqui na TV Atalaia, no programa Você em Dia. Boa tarde, Jaqueline. Boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês. Primeiro, para a gente começar, vamos falar sobre os horários de votação, né? Como eles serão esse ano. Isso, foi alterado o horário de votação, porque foi acrescentada 1 hora antes do início, ou seja, o início antigamente, né, nas eleições passadas, eram 8 horas, e agora o início da votação será às 7 horas da manhã. E de 7 às 10 da manhã haverá a votação preferencial para as pessoas com mais de 60 anos, sendo que nesse horário, como eu já falei, é preferencial. Sim. E não exclusivo. Significa dizer que as outras pessoas, outros eleitores com preferência, como pessoas com deficiência, pessoas enfermas, podem votar nesse horário também. Inclusive, Jaqueline, as pessoas que não têm preferência também podem votar nesse horário, mas Sim. As sessões eleitorais têm de estar vazias para que essas pessoas votem. E a partir de 10 horas, a votação transcorre como sempre houve, como sempre aconteceu, vota uma pessoa com preferência e outra sem preferência. Certo. Então isso é importante a gente esclarecer, porque muita gente estava em dúvida. Será que esse horário é só, né, exclusivo para as pessoas que tenham aí acima de 60 anos? Então está esclarecido aqui. Espero que vocês em casa, né, tenham tirado essa grande dúvida de muita gente, né, inclusive, Marcelo, e ficou claro, né? Então, se você quiser, vai que a pessoa não tem disponibilidade de a partir desse horário ir, né, por algum outro motivo e quer ir mais cedo, pode ir sim, só que é importante saber das prioridades, né, e respeitar isso também. Eu acho que tudo vai muito do respeito, né. Falando em respeito, a gente também precisa falar sobre a questão das filas, como elas serão organizadas, porque nós ainda estamos vivendo um momento difícil, né? Um momento onde a pandemia ainda continua, e aí todo esse cuidado também será feito para que as pessoas votem com segurança, não é? Exatamente. As filas vão obedecer ao protocolo de saúde que foi estabelecido pelo TSE, junto com instituições de saúde de renome, inclusive internacional. O fato é que nós estamos também sob a égide aí de algumas normas de saúde, e essas também devem ser obedecidas, inclusive na fila. Portanto, na fila dentro do local de votação haverá o distanciamento. O controle da fila ele é realizado pela seção eleitoral e pelos coordenadores de local de votação. Então, a colaboração do eleitor é muito importante para que nós tenhamos toda a segurança no local de votação também. Sim. E na hora de mostrar a identificação, Marcelo, ao mesário tem todo aquele protocolo de distanciamento, certo? Exatamente, Jaqueline. Também, ao mostrar a documentação, houve uma alteração, porque o documento não vai para a mão do mesário. Vai apenas mostrar o documento e o mesário vai reconhecer aquela pessoa, inclusive olhando no caderno de votação. Daí, o eleitor vai assinar o caderno de votação, e aí, Jaqueline, nós lembramos já que o eleitor, melhor situação é levar sua própria caneta, apesar do que nós vamos disponibilizar a caneta também nos locais de votação, certo. Caneta higienizada, mas o melhor é o eleitor levar sua própria caneta para votar. Olha aí. E depois de assinar o caderno de votação, vai ser habilitado a votar. O eleitor vai fazer primeiro a higienização de suas mãos antes de ir à urna eletrônica, e quando retornar da urna eletrônica também vai ser feita a higienização. E aí Sim. O eleitor está liberado para ir para casa.
E olha só, aqui tem, né, nós estamos com o WhatsApp já liberado e o João Guilherme, ele é do bairro 18 do Forte, ele quer saber se em relação à caneta tem algum tipo, né, ou cor recomendada, como acontece em concursos públicos. Isso, assim, a caneta deve ser uma de cor azul, né, ou a preta, a vermelha que não deve ser utilizada porque não é uma cor comum, né, de utilizar, e é mais difícil, inclusive, a identificação com a caneta vermelha. Então, deve levar uma caneta azul ou preta. Certo. A máscara é um item essencial para o nosso dia a dia, né? E também vai ser exigida aí mediante entrada na cabine de votação? Muito bem lembrado. Também na cabine de votação, na verdade, todo momento em que estiver o eleitor dentro do local de votação, ele tem de usar a máscara. Se não usar, não vai poder permanecer no local de votação, ou melhor, não vai poder nem entrar. Sim. Há essa regra não apenas pelo protocolo do TSE, mas também por uma exigência das normas sanitárias, né? Então, já pela norma sanitária, não deve sair de casa sem a máscara. Então, chegando ao local de votação, não vai tirar, né? Porque tem que se proteger e proteger aos demais. E é isso que é importante, será né, exigida a máscara, sem dúvida nenhuma. Então, chegou sem máscara, nem entra no local de votação. Isso é muito importante. Exatamente. Porque, infelizmente, nós estamos vivenciando aquele momento em que as pessoas acham, né, que já estão tranquilas, que podem chegar nos lugares sem máscaras, né? Mesmo com toda a determinação, com toda a orientação, muita gente ainda tem insistido em sair sem máscara e isso não será aceito, né? E é, claro, muito correto da parte aí, né, do Tribunal Regional Eleitoral, até para poder proteger, não só assim como o senhor bem falou, mas as pessoas que estão lá, né, exercendo o seu voto. E aí, para os eleitores ou mesários que estiverem aí, por exemplo, com febre no dia da votação, que tenham testado positivo para o coronavírus nos últimos 14 dias, qual será o procedimento? Muito bem lembrado também. Essas pessoas que tenham testado positivo nos últimos 14 dias da data da eleição, não devem comparecer para votar, e a justificativa é feita de forma muito simples, tanto no celular, através do aplicativo e-Título, quanto também pelo site do TSE, o Justifica. Pode ser feita essa justificativa e o eleitor não vai ficar com problema nenhum. Inclusive, Jaqueline, a pessoa também que estiver com febre no dia da votação, o melhor é que não compareça, a recomendação é que não compareça para votar, colocando sua saúde em segurança e também protegendo aos demais. Sim. Marcela, a gente tem recebido aqui também dúvidas dos nossos queridos telespectadores, e o Rogério, ele pergunta: Jaqueline, boa tarde. Gostaria de saber sobre o portador de deficiência. Sim. A pessoa com deficiência, ela tem a sua prioridade garantida na legislação. Então, não deixa de ter essa garantia no horário de 7 às 10. Continua com essa garantia de votar com prioridade. Certo. E depois das 10 horas, também a garantia continua. A prioridade para a pessoa com deficiência é todo o período de votação. Mas nós estamos recomendando que pessoas na faixa de risco, né, em relação à Covid, deve votar nesse horário de 7 às 10, devido a essa preferência, vamos dizer assim, especial para votar nesse horário. Sim. A Valéria, ela pergunta: quem fez o título online e não fez a biometria, poderá votar apresentando e-mail? Nessa situação, é importante que o eleitor confira se o procedimento foi finalizado corretamente no site do TRE, ou então baixando o e-Título. Baixe o e-Título para o seu celular e lá estarão todas as informações necessárias quanto a esse procedimento, inclusive o local de votação e o número da sessão eleitoral, que neste ano é muito importante saber, e ir para o local de votação já sabendo o número da sessão, porque houve alterações. Isso que a gente, né, é importante observar, e o tribunal, inclusive, tem colocado, disponibilizado nos veículos de comunicação essas informações. E aí, até para que a gente evite estar se deslocando de um local para o outro por falta de informação, né? É importante a gente, antes do dia, a gente buscar informação para saber qual é o nosso local de votação, que pode ter tido alteração e pode ter sido exatamente na nossa
no nosso, né, caso. Aqui tem também a Rose perguntando: boa tarde, quem trabalha pode voltar de manhã também? Rose. E aí a mesma pergunta do Wellington, que diz: boa tarde, caso entre 7 e 10 horas não tenha idosos na fila, a população normal terá acesso a votar. Nós falamos sobre isso, inclusive, no início aqui da entrevista, e é importante a gente reforçar, já que as pessoas aqui estão ainda com dúvida, né, em relação a essa questão do horário. Sim, veja, a pessoa que trabalha no domingo, em qualquer eleição, ela não tem prioridade. A prioridade, ela consta da lei e são casos específicos. Não tem prioridade nem das 7 às 10, nem em momento nenhum da votação. Sim. O fato é que não é proibido a pessoa que trabalha no dia da eleição, no seu emprego comum, votar no horário de 7 às 10. Entretanto, nesse horário, como já foi falado, é um horário preferencial para as pessoas acima de 60 anos e as demais preferências do voto. Sim. Então, respondendo já as duas perguntas, no caso, não é proibido votar de 7 às 10 quem não tem preferência. Sim. Entretanto, só vai votar quando a sessão estiver vazia. Perfeito. Tem uma pergunta aqui da Andréia, ela diz que é da cidade de Estância, ganhou neném faz poucos dias e ela está de resguardo. O que é que ela deve fazer? Nesse caso, ela pode justificar o voto através do e-título, instalando esse aplicativo no celular, ou então na página de justificativa da Justiça Eleitoral, que é o Justifica. Então, ali não precisa nem sair de casa, faz a justificativa da ausência ao pleito no dia de domingo. Sim, e aqui tem também a pergunta da Adelma do Augusto Franco, ela disse: na fila vai ter o distanciamento? Minha sessão ela é muito cheia, estou com medo de votar. O que é que acontece se eu não for? A Adelma do Augusto Franco pergunta. Certo. Bom, tudo está sendo feito para diminuir a fila. A votação neste ano são apenas 2 votos, né? Prefeito e vice e vereador. Sim. Então, é bem mais rápida a votação do que a eleição passada. E outros procedimentos foram, inclusive, retirados, como o reconhecimento biométrico foi retirado para ser mais rápida a votação. Então, nós estamos fazendo tudo para que seja rápida a votação e com muita segurança, inclusive obedecendo ao distanciamento na fila dentro do local de votação. Veja que nós estamos aí no momento já de abertura de comércio, o shopping aberto, e as pessoas estão se dirigindo a esses locais, e nós podemos dizer que votar, né, sair de casa para votar, atender a esses protocolos e retornar para casa é mais seguro do que ir ao shopping, do que ir ao supermercado, do que ir à feira. Então, não seria assim um motivo exatamente dizer que não vai votar porque está com pouca segurança em relação à saúde, mas não é bem assim, Jaqueline. Perfeito. Para a gente encerrar, tem uma pergunta aqui da Cláudia e ela diz: boa tarde, podemos tirar a segunda via até que data? Porque eu preciso tirar o passaporte e tem que ser físico o documento. Bom, nesse caso, a pessoa não precisa ir ao cartório eleitoral para tirar a segunda via. Basta baixar o e-título, que já é a via do título eleitoral, é o documento oficial da Justiça Eleitoral, é o e-título no celular. Então não precisa se dirigir a nenhum cartório eleitoral, baixe o e-título, que já vale como documento oficial. Marcelo, quero agradecer sua participação, né? Espero que a gente tenha contribuído, né? Esclarecido dúvidas. Aí nós recebemos vários pedidos de perguntas aqui, mensagens especiais. Claro que a gente não conseguiu responder todas, mas a gente espera que, né, dentro de tudo que foi abordado aqui, você possa ter aí um esclarecimento do que você possivelmente tem ainda de dúvida, né? Marcelo, muito obrigado. Marcelo Gerard é coordenador geral de eleições do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe. A gente deseja aí um excelente dia, né? De votação para todos, com toda segurança, para que a gente possa exercer com tranquilidade aí a nossa cidadania, não é? Com certeza, agradeço pela possibilidade de passar essas informações, estamos sempre disponíveis. Mais uma vez, muito obrigada.
E você de casa, continue sintonizado aqui na TV Atalaia Record TV com todas as informações das eleições 2020.